Bom, pessoal, então bom dia. A gente está aqui mais uma vez fazendo a roda da Abrapso, Campinas e região, né? Núcleo Campinas e região. E hoje a gente vai falar sobre o uso das redes sociais por psicólogos, aspectos éticos e a banalização. Então, para isso, a gente fez um intercâmbio de Abrapsos, a gente trouxe a Abrapso do Vale do Paraíba. Então, a gente está aqui com a Daiane Braga, doutoranda e mestre em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, psicóloga e docente na Universidade AMB Morumbi de Taubaté, mais a coordenadora da Abrapso do Vale do Paraíba, que também está ali junto, né? E para compor a mesa também, a gente está com a Silvana Brandão, professora doutora aqui na PUC de Campinas, aposentada, coordenadora do Núcleo Abrapso Campinas e região. Quer falar alguma coisa assim de você? Gente, não vou me estender, já vou passar a palavra para a Daiane, para ela começar essa discussão. E é isso. E você não sei. Eu sou a Ayla, também componho aqui a coordenação do Núcleo de Campinas. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Abrapso Campinas e região pelo convite. Quando a Silvana entrou em contato comigo e me propôs, inclusive, o tema, eu fiquei muito satisfeita e muito entusiasmada, né? Sou psicóloga formada pela Unital, Universidade de Taubaté, há 10 anos. Sou docente. A minha dissertação de mestrado foi sobre formação profissional em psicologia, uma análise das diretrizes curriculares e dos projetos pedagógicos de curso, e atualmente no doutorado eu pesquiso fake news, psicologia do boato e análise efetivamente da produção de fake news nas redes sociais, especificamente no Instagram. Então, quando ela me trouxe esse tema, que é um tema muito urgente, a gente falar desse uso da rede social, inclusive porque a gente vive, a gente está inserido numa sociedade que é tecnológica e a gente não está alheio a ela, eu achei muito necessário, inclusive, como uma marca também de resistência, que foi um pouco do que a gente conversou na nossa reunião. E ter vocês aqui no sábado de manhã, eu acredito que só confirme isso pra gente, né? Que esse é um espaço, de fato, para que a gente possa dialogar, debater esse tema que se faz tão urgente ultimamente. Quando a gente pensa sobre rede social e sobre o uso do psicólogo na rede social, conforme eu fui fazendo alguns levantamentos para pensar no que eu pudesse trazer aqui, o que me gerou de imediato um incômodo foi não iniciar minha fala falando sobre a rede social ou o uso dela, mas trazer a minha fala inicial falando sobre a formação desse novo profissional, né? Então a gente percebe que a rede social hoje ela é uma ferramenta de trabalho na maioria das vezes. E aí, um pouco, né, no decorrer da minha fala, eu vou falar sobre a questão também da sociedade em que a gente está inserido e a nossa relação com o trabalho e com o emprego e desemprego, que muitas vezes não justifica, mas faz com que a gente compreenda a nossa relação com a nossa forma de exposição também. Mas enquanto docente, eu preciso trazer inicialmente uma primeira provocação, que é o nosso papel enquanto educador na formação crítica desses novos profissionais. Muitas vezes e aqui a gente tem alunos, né, no 4º, 5º semestre de psicologia, o que se faz muito pertinente também, porque é nesse diálogo que a gente consegue avançar, nessa troca, nessas dúvidas que vão se surgindo, porque a questão é tecer aqui uma crítica pela crítica, no sentido de não usar a tecnologia, ou pensar numa possibilidade de apontar efetivamente alternativas históricas para esse uso, já que efetivamente a gente vai aprendendo também a dominá-la. Então, quando a gente fala sobre informação, hora ou outra, a psicologia ela acaba, de certa forma, ela mesmo reproduzindo algumas coisas quais ela tenta combater, né? Então, muitas vezes, a gente tem na nossa formação, e isso é um relato meu também, e eu não sei, depois quando a gente abrir para debate, eu gostaria de ouvir também dos alunos. Ao longo da minha formação, eu fui descobrir, muito depois, o que significava a Lei 4.119. Né? E quando foi me questionado o que era a Lei 4.119, não sei se foi falado, não sei como foi falado, ou se não me chamou a atenção pela forma que foi falado. Então é uma questão que talvez eu traga aqui também no decorrer da minha fala, que é a distinção de forma, né, sem conteúdo, sujeito sem subjetividade. Depois eu vou trazer alguns autores também. Mas quando foi me perguntado sobre essa questão da Lei 4.119, me veio a dúvida de eu efetivamente naquele momento não saber o que era. E depois, quando eu descobri o que era, me gerou mais espanto ainda, né? Que geralmente a gente fala, o que significa, o que né, mobiliza essa lei? E aí,
A segunda pergunta logo em seguida foi, mas dia 27 de agosto você sabe o que é? Eu falei, sim, é o dia do psicólogo. Então, a Lei 4.119 é a lei que regulamenta a sua profissão, em 1962, no dia 27 de agosto. Aí eu falei, olha, então como que eu não sabia disso antes, no período em que eu estava nesses 5 anos da faculdade? Não que a gente tenha que dominar todas as leis dentro da psicologia, inclusive porque a tecnologia está aí, hoje os documentos estão à nossa disposição, então a gente não é um computador, um HD que a gente vai armazenar tudo e saber todas as leis, mas a gente precisa ir de encontro com essas ferramentas que estão ali pra gente. E quando foi me colocado isso, o que me gerou esse incômodo é como eu, psicóloga, recém-formada, não me apropriei do que regulamenta a minha profissão. E o que isso quer dizer no meu exercício profissional? Porque se eu não sei a lei que regulamenta a minha profissão, eu não sei também as diretrizes e os critérios que determinam aquilo que eu posso ou não posso fazer. E isso está diretamente relacionado, inclusive, com o uso das redes sociais. Com certeza. Né? Eu não sei o que me rege, né? Então, assim, aquela coisa de... Você nunca pode dizer que você não sabe alguma coisa que está, por exemplo, no nosso código de ética, né? Tipo assim, se parte do pressuposto que você entrou em contato com aquilo. Só que não é ir na responsabilização desse sujeito só, né? Porque diz de uma formação. Exato. Então, é corresponsável. Exato. Né? E eu gosto dessa sua fala, né, Ayla? Porque é essa corresponsabilidade que a gente precisa trazer para o centro. Eu encontrar na rede social, que hoje a gente tem, né, uma gama variada de profissionais que, né, utilizam a psicologia também para se promover, também para trazer informação, entre tantas outras coisas. Trazer essa responsabilidade apenas para esse profissional é algo incoerente, porque ele vem de uma formação. Que na maioria das vezes, aí é uma crítica também à formação e às instituições. Como que essa formação, ela se, de certa forma, se organiza estruturalmente, de forma, pensando também num projeto de currículo para esse profissional. E depois, no final, também eu vou trazer algumas possibilidades do que fazer, então, nesse contexto, pensando especificamente também nessa relação com a instituição, da onde saem esses novos profissionais, mas dessa corresponsabilidade. Então, eu trazer técnica, que é uma dimensão que eu vou trazer aqui também, trazer teoria, isso a maioria dos alunos dá conta de aprender. Dá conta de entender o que Freud quer dizer, dá conta de entender o que é a teoria junguiana. Isso as pessoas conseguem ter esse armazenamento, digamos assim, que é um dos momentos da técnica, que é você assimilar de forma objetiva aquele conteúdo. Só que a técnica em si, que é diferente de tecnicismo, que é uma questão que a gente vai trazer aqui também, ela tem 2 momentos simultâneos, o objetivo e o subjetivo, que eles acontecem ao mesmo tempo. O objetivo é eu entender o que é a psicanálise, por exemplo, e o subjetivo é eu fazer a reflexão se a psicanálise cabe em todos os espaços, a qualquer tipo de população, ou eu preciso adaptá-la. Né? E se eu não tenho esse momento subjetivo, eu sou um profissional, um psicólogo, mero reprodutor de temas e teorias. E muitas vezes eu acabo sendo aquilo que eu mencionei inicialmente, o produtor daquilo que eu dito que eu quero combater. Que é, muitas vezes, ser o psicólogo excludente, ser o psicólogo que não se atualiza, ser o psicólogo que não se flexibiliza. Só que isso não é exclusivamente da minha cabeça enquanto profissional. Muitas vezes eu também fui ensinada assim. Ou que é aquele profissional que não pensa, não reflete criticamente sobre o seu fazer, né? Exato. Porque quando a gente fala da praxis, da psicologia social, por exemplo, a gente está falando de uma ação, de um fazer reflexivo. E muitas vezes o que a gente está vendo na formação é o tecnicismo, né? A técnica como um fim em si mesmo, que é o tecnicismo, que aí acaba dando para a gente essa mesma relação com o conhecimento. Não como uma coisa que a gente pensa, reflete, constrói, mas a gente executa, Exato. reproduz, né? E as redes sociais acabam tendo um pouco desse lugar também para fake news, como que você pesquisa, Exato. né? Até o Marcuse, que é um teórico da teoria crítica, um frankfurtiano, ele traz muito a concepção da tecnologia e ele deixa muito claro que a tecnologia ela não é neutra. A gente tem uma tendência de sempre olhar para a tecnologia ou para a técnica como algo alheio a nós. No sentido, por exemplo, um exemplo clássico, às vezes a gente está com o celular, a gente está comentando sobre fake news, a gente abre o celular, a primeira notícia sobre fake news. A gente tem uma tendência a falar, nossa, o celular está me ouvindo, como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse um sujeito, como se ele fosse um indivíduo. Mas não, essa técnica, esses algoritmos, eles são construídos
por nós, seres humanos. Então, tem uma intencionalidade daquilo que é vendido pra gente na rede social. Então, essa é uma questão e um dilema que não pode ser perdido de vista, que entra na nossa capacidade de reflexão, inclusive, de identificar contradições sociais, que é o que a gente tem perdido. Inclusive, por esse movimento da gente estar imerso, hora ou outra, no que o Leon, que é um professor da USP, traz nesse texto, né, forma sem conteúdo e o sujeito sem subjetividade, ele menciona essa questão de você formar indivíduos para um processo apenas, não que a adaptação seja ruim, mas apenas adaptativo. Né? Formar um indivíduo para que ele possa se adaptar. Se adaptar, vamos dizer assim, não é algo ruim, inclusive é uma forma de sobrevivência, mas se você sempre somente se adapta, tem algo que precisa ser dialogado e questionado. Adaptação como fim em si mesma, como né? Fim em si Acho mesmo. que o Marcuse dizia que a adaptação ela deve ter como fim a vida digna de ser vivida. Exatamente. E não uma adaptação por si mesmo, que é o que você está dizendo no uso, né, do tecnicismo, né, enfim. Exato. E eu ia perguntar, assim, né, propor uma pergunta que às vezes perguntar como é muito difícil, né? Porque falar como se fazer alguma coisa, a gente cai de novo, não me dá uma forma como fazer. Sim. Mas pensar que essa praxis, né, que a gente precisa ter, ela exige um tempo. Né? Existe um tempo de refletir, um tempo de elaborar a prática que eu tenho. E aí a gente está no tempo do capital, né? Então, no tempo do capital, tempo dessa, né, esse povo que tem muitos tentáculos e aí, né, a pergunta final é como fazer isso, mas eu não queria ir por aí, mas pensar resistências contra esse tempo a construir uma praxis, né? A possibilidade de construir uma praxis, né? Eu entendo o seu incômodo, a sua angústia, né, de perguntar esse como, porque de fato não tem uma resposta pronta, ela é construída coletivamente e ela é ininterrupta, ela não se cessa, ela não se torna escassa, inclusive porque conforme a sociedade vai se transformando, os modos de produção também se transformam. As relações também se transformam a partir dessa mediação com esses modos de produção. E nisso a gente fala sobre educação, a gente fala sobre trabalho, entre tantas outras. Mas existem alternativas históricas. Então, quando eu mencionei, logo na minha primeira fala, esse exercício de não iniciar pela rede social, mas pela formação, isso é uma alternativa histórica de resistência. Dentro da sala de aula, dentro desse período em que a gente está com esse novo profissional que está nesse processo de formação e que já é um psicólogo em formação, então ele já tem uma responsabilidade. Quando a gente, seja no quarto, quinto semestre, se apresenta enquanto estudante de psicologia, o senso comum ou a população que não está inserida na psicologia não enxerga a gente como quarto semestre e quinto semestre, enxerga a gente como psicólogo. Então já tem uma responsabilidade carregada naquilo que você representa. Então a questão é como que eu represento isso, dialogado inclusive na sala de aula. Então, Ayla, uma das respostas, não, né, a resposta em si, seria esse viés do que a gente trabalha dentro de sala de aula com os profissionais que estão em formação. Encará-los como colegas de trabalho também. Porque é muito mais fácil a gente criticar depois que eles se formam o que eles estão ou não fazendo na rede social. Mas olhar para eles dentro desse processo de formação já enquanto colegas, que sim, tem limitações, assim como nós também, a gente né, vai se adaptando e vai se transformando ao longo do tempo, é uma possível alternativa histórica de como resistir a isso que vem de uma forma avassaladora. E não no sentido de demonizar a tecnologia. Como o psicólogo que utiliza a tecnologia, né, o Instagram ou o TikTok é um psicólogo ruim. Não. É como ele utiliza, como ele faz uso disso. E o Marcuse também ele traz essa concepção na contradição do que é a tecnologia. A tecnologia ela não é má. Ela não é neutra, mas ela não é má. Né? E entra essa questão da intencionalidade de uso. O problema não é a tecnologia em si, mas a minha forma de utilização. Eu posso ter uma tecnologia refinada para, por exemplo, fazer acontecer o que aconteceu em Auschwitz, como eu posso ter uma tecnologia para acabar com parte da fome no mundo. Qual é a minha escolha? E o que tem tensionado nessa minha escolha? Então, quando a gente pensa na relação do psicólogo com o uso da rede social, a gente pode, de certa forma, se adaptar a esse sistema capitalista, produtivista, que visa apenas eficiência e produtividade, e fazer postagens de forma simplórias, sem aprofundamento técnico e teórico, e às vezes também sem responsabilidade, porque a tecnologia não filtra a maioria das vezes, ou a gente pode trazer também problematizações em relação a como a gente escreve determinado texto, ou a gente faz determinado post. E aí, muitas vezes, gera algumas questões. Por exemplo,
mas a gente tem um algoritmo, ou a gente tem uma tendência, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Instagram, que é a questão de venda. Então, ele vai chegar a maiores públicos se eu fizer uma publicação ou determinado texto que seja mais com caráter apelativo, ou que pegue naquela carência do indivíduo. Ou mais imediatista. Do que mediar, né? Como a psicologia, grande parte, ela vai trabalhar com elementos de mediação. Exato. E não do imediato. E as redes sociais, elas vêm como uma resposta imediata. Venha em 5 pontos para você controlar sua ansiedade, sei lá, Exato. sabe? 5 maneiras de você melhorar sua autoestima. Aí você vai só virando os posts lá. E o problema disso é, essas 5 maneiras, elas podem ser muito úteis. Só que que entra na forma que eu apresento elas podem também cair no desuso. Porque se eu coloco 5 passos para você lidar com a ansiedade, o que eu estou dizendo sem dizer claramente? Que nesses 5 passos, se você cumprir, você vai lidar bem com a ansiedade. Só que a gente está falando de indivíduo, a gente está falando de complexidade humana, a gente está falando de realidades muito distintas e diferentes. Inclusive, quando a gente fala da rede social, que é um público diverso. Então, enquanto um psicólogo lê 5 passos, ele vai entender o que significa esses 5 passos. Agora, se uma pessoa leiga da psicologia, que está, por exemplo, em sofrimento real com a ansiedade, lê e ela fala, não consigo fazer tudo isso, porque saúde mental não é uma questão só psicoterápica, é uma questão também social, é uma questão de você ter, por exemplo, segurança alimentar, você ter segurança física, você ter condições concretas e materiais para você minimamente fazer uma manutenção da sua subsistência. Não adianta eu falar desses 5 passos. Muito pelo contrário, eu posso potencializar essa crise e esse sofrimento psíquico nesse indivíduo. E aí a questão não é eu não falar desses 5 passos, mas é como eu falar. Então, por exemplo, eu não vou falar 5 passos para lidar com a ansiedade, mas 5 passos que podem te ajudar a lidar com a ansiedade. É muito diferente, porque ali eu não garanto nada. Podem, como não podem também. Né? E é interessante eu também deixar demarcado, seja numa notinha ali de rodapé, né? No Instagram não tem isso, mas colocar uma observação que também é indicado que você procure um profissional, que você também faça outras atividades dentro das possibilidades que você tem. Mas é um texto muito longo, muita gente não vai consumir isso. E a questão é, qual é o nosso papel, então, nesse desejo de que o outro nos consuma? Na psicologia, apenas como um serviço. Ela também é um serviço, mas ela não é só. Ela também tem críticas a serem feitas. Que eu acho que é o movimento, quando a gente critica esses pontos, pelo menos, né, eu como recém-formada saindo na graduação, não me corresponsabilizar pelos meus pares, né, então responsabilizar pela minha formação, eu me corresponsabilizo com a formação de todos ali junto comigo, né, mas quando essa crítica também vem esvaziada, eu tenho impressão, não sei, né, mas eu tenho impressão de que o CRP ele não se estrutura do jeito que ele se estrutura à toa, num lugar de a gente tem associações, a gente tem caminhos que a gente pode ir recorrer, porque se a gente não for, olha, eu ia falar a palavra consumir, se a gente não for se letrar, se a gente não for ir por algum caminho orientado na técnica, eu tenho a impressão de que a gente vai estar sendo orientado por essa crítica vazia, que é o capitalismo. Então, tipo assim, que é isso, assim, se eu não for beber de uma fonte, eu não preciso beber da fonte do capitalismo, ele já está, parece que na água, assim, né? Então, é um movimento muito... É um movimento. Eu vou ter que sair desse lugar, eu vou ter que não contribuir com o que o capitalismo e o neoliberalismo me coloca, né? Então, é necessário ter essa movimentação. E parece que tem algumas ferramentas para que a gente saia. Sim, e é uma questão importante, né, Ayla? Porque a gente não vai ter só que fazer essa resistência, a gente vai ter que sustentá-la. A gente vai ter que sustentar essa crítica também. E muitas vezes, sim, sofrendo outros tipos de críticas, né? E as coisas vão se transformando também a partir dessa concepção. Mas é justamente essa concepção. Eu estava até lendo ao longo dessa semana o que o Conselho Federal diz, né, e determina sobre a utilização das redes sociais, esses aspectos éticos e a própria banalização que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. E tem orientações que, quando a gente lê enquanto psicólogo, a gente fala, gente, mas isso é óbvio. Por que precisa ter essa determinação? E isso é uma questão que a gente também precisa refletir. Então, uma das questões é a garantia do sigilo. Isso está no nosso código de ética. Então, por que em 2022, que é a normativa
né, da utilização das redes sociais, se não me engano é 01 de 2022, por que em 2022, ainda depois de todo esse percurso histórico, haja vista aquilo que eu mencionei, em 62 a profissão foi regulamentada, a gente está em 2025, por que em 2022 eu preciso trazer novamente a questão do sigilo é importante? É uma questão que a gente precisa assegurar, a gente precisa verbalizar para o nosso paciente ou para a instituição a qual a gente trabalha, que é uma determinação e que esse indivíduo que está contratando o nosso serviço, seja ele qual for, tem direito à garantia do sigilo. Se a gente tem que, hora ou outra, chover no molhado ou falar o óbvio, é porque muita coisa tem acontecido e que a gente precisa deixar o óbvio também escrito. Essa é uma questão. E uma outra questão que também o Conselho Federal trouxe é a gente evitar, e aí eu achei interessante essa palavra, evitar o sensacionalismo. Né? O que seria? Que entra nisso que a gente mencionou agora. A sociedade do espetáculo, né? A sociedade do espetáculo. Exatamente, porque aí envolve uma outra questão. Quando a gente fala do uso da rede social, da relação da psicologia com essa mediação, a gente precisa fazer uma análise que tem a ver de forma intrínseca com a psicologia social, que é em qual sociedade que a gente está. Que entra no que a Ayla mencionou, a sociedade capitalista. Quem são esses indivíduos que estão inseridos nessa sociedade, que se formam nela? E não falando apenas de formação técnica e formação a nível superior, de formação individual. E na maioria das vezes a gente tem um país, o Brasil como um todo, que é um país extremamente carente, que busca respostas, que hora ou outra quer respostas imediatistas, e que tem ali a questão da educação, que o tempo todo precisa fazer resistências desde de incentivo, né, incentivo e valorização do professor, que é quem está nessa base, até a questão estrutural, de você ter uma sala de aula onde você vai minimamente conseguir passar, né, horas sentados ali e não vai passar mal de calor, porque não tem ventilador. Né? Então é uma questão que a gente precisa intrinsecamente também problematizar. Qual é essa sociedade que a gente está inserido e quem são esses consumidores? Né? Quando você falou, né, a gente vai consumir, sim, a gente também é consumidor e a gente precisa assumir isso. Eu também sou uma pessoa consumidora, eu, psicólogo, também sou consumidor, eu também vendo um tipo de serviço. Só que tem critérios, porque se a gente em 62 precisou de uma lei para regulamentar a nossa profissão, é porque talvez antes as coisas tinham uma tendência a ser terra de ninguém. E o problema da questão de você tornar a psicologia enquanto um espetáculo é porque o senso comum, ele não tem obrigação, embora ele tenha uma responsabilidade, mas ele não tem obrigação de saber diferenciar o que é o psicólogo e o que é o terapeuta. É nossa obrigação enquanto profissional usar inclusive a rede social para deixar isso claro, para explicar. Olha, eu sou Daiane, sou psicóloga formada na Unital, o meu registro do CRP ele é XYZ, e dentro dessas concepções eu utilizo técnicas e métodos que são reconhecidas e regulamentadas pela minha profissão e de caráter científico. Isso já me diferencia do outro. Né? E esse outro, muitas vezes, terapeutas. Já teve situações de eu ter alunos, uma aluna em específico, que ela fez uma crítica, que ela fez terapia 1 ano com uma determinada profissional, palavras dela, e que ela parou, inclusive, por uma questão de dilemas éticos, no sentido dessa profissional, depois, eu não vou usar o nome profissional, dessa terapeuta, ela também está atendendo o marido ex-marido dessa paciente. E ela falou, não gostei, porque o tema era o ex-marido, então achei antiético e eu saí. E depois, passaram-se os anos, uns bons anos, acho que uns 6 anos, essa aluna ela começou a fazer psicologia. Ela estava no 4º semestre quando entrou uma aluna nova, que era essa pessoa que havia atendido ela, fazendo curso de psicologia, ou seja, ela não era psicóloga. Ela era terapeuta. E dentro das terapias, em que não tem fiscalização, regulamentação, você faz o que você quer, da forma que você quer. A denúncia, muitas vezes, vai denunciar para quem. Então, é obrigação nossa, enquanto psicólogo, deixar isso claro também. E tomar muito cuidado com o que a gente expõe nas redes sociais. Né? Então, uma outra determinação do conselho, que hoje em dia eu vejo menos, mas ainda acontece. Psicólogos fazendo promoções de combo, de mensalidade na rede social, né? Usando o valor e o preço como uma forma de atração desse público. Né? Então essa é uma questão também preocupante. Então são algumas determinações que a gente vai percebendo que hora ou outra precisa aprimorar, precisa talvez trazer esse diálogo um pouco mais abrangente entre conselho, entre associações, porque nós enquanto psicólogos a gente está inserido
às vezes numa bolha, às vezes falar com o psicólogo é muito mais fácil, e a gente também precisa fazer esse retrocesso de nos desconstruirmos quando a gente tem que falar com quem não tem o conteúdo que a gente tem já armazenado da psicologia. E também assumir que muitas vezes a gente, dentro da parte acadêmica, tem o nosso ego. Então, né, eu puxo para que lado? Né? Mas eu tenho já a determinação. Mas o que a determinação significa? Ela precisa ser dialogada. Ela por ela mesma não diz nada. E tem uma coisa que você está chegando num momento assim da discussão que você está trazendo até elementos muito importantes para a gente ampliar o uso das redes, não só quando ela se refere a questões, por exemplo, da psicologia, vou chamar clínica, do espaço psicoterápico, porque essa coisa de vender combos e serviços, né, às vezes está mais ligado a esses atendimentos clínicos psicoterápicos. Mas está existindo muito uma coisa que é o psicólogo ser um influencer, né? E ele ser um produtor de conteúdos, como qualquer um pode ser. E aí, qual é o conteúdo que você está produzindo e trabalhando? O conteúdo da psicologia, ele é um conteúdo científico. Então, assim, a gente segue, com certeza, nós aqui seguimos algumas pessoas que são profissionais e que fazem conteúdos na rede científicos, sérios, né? Isso existe, né? O que a gente está falando é exatamente do contraponto disso, que é da banalização. Usar essa coisa, né, o que você faz na rede? Eu sou produtora de conteúdo. Então, eu falo de temas da psicologia, né? Só que eu falo como um senso comum. Bom, então, você está usando, né, o lugar da psicologia, do conhecimento científico, mas você está usando a lógica do senso comum, o conhecimento do senso comum, né? E eu acho que esse é a grande questão que acontece também, que aí pega qualquer profissional. E acho que tem a ver com a formação também, porque como é que a gente tem uma geração que antes de ser psicólogo, ela já era usuária das redes sociais. E hoje em dia a gente só vai piorar isso, né? Porque as crianças já são usuárias de redes sociais, né? Então, quando elas forem, quando os jovens entram na universidade, eles já estão com uma relação com as redes estabelecida. Então, o que a gente precisa trabalhar também na formação e pós-formação, né, que é o que a gente está fazendo aqui agora também, tentando contribuir, né, é a gente reavaliar esse uso meu em outros espaços, em outro papel, em outro lugar, né? Porque eu não sou, porque eu digo assim, cria um outro canal, né? Não é mais aquele que você usava para o churrasco com a galera. Então, né? Que é espaço diferente. Aí você mistura tudo numa mesma rede e aí é você falando tanto de como você lida com o seu cachorrinho, como você lida com o seu trabalho. Não sei se me fiz clara, mas eu acho que essa coisa, Daiane, tem que aparecer não só para o psicólogo que é clínico, terapêutico, mas para quem é psicólogo, porque é aquela referência, repensar a sua referência na rede que você já usava de uma forma que agora não é mais essa. Na minha sala de aula eu sempre falei isso para os alunos, gente, agora parou essa história de fazer a festa balada e postar as fotos na balada. Por quê? Porque agora vocês estão fazendo atendimento. Por que eu digo isso? O meu Instagram é um Instagram que não é público, mas eu sou de uma geração que ainda, né, entrou com um aprendizado outro para as redes. Essa galera é aberto. Aberto. Então fica tudo público. Eu acho que é desse lugar também
que não é porque a gente vai mascarar o que somos, mas Fazer um cuidado. o cuidado com aquilo que a gente diz como um conhecimento de produção da psicologia e como aquilo que eu digo da minha crença, da minha opinião, né? Que eu tenho direito, inclusive, de ter. Sim, mas sim. ali é um outro espaço. Acho que essa dimensão, né? Não é, eu ia comentar de criar perfis, né? Chama perfil, chama seguidores. Eu acho que também pensar esses nomes, porque daí eu tinha um perfil no virtual, mas eu sou real. E aí eu crio um outro perfil, e aí parece que é uma outra pessoa. Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa que veio tão rápido e a gente não parou pra pensar isso. Cada um foi fazendo do jeito que conseguia, porque eu também, né, quando a gente fala, nossa, fez uma promoção de sessão, né, pensando no caso de psicólogos clínicos. E aí você fica... É desespero, é muito grande a situação do desemprego no país, que você fica assim, cara, realmente, a gente tá apelando. Tipo assim, eu acho que é ver isso e ficar quanto apelo, quanto, né, sensacionalismo, mas quanto apelo. O que tá dizendo isso, além de só uma promoção, né? O que é o venha comigo, né? Sim, sim. E eu acho que tanto o que a Silvana traz e você traz, né, elas são duas questões que estão intimamente ali articuladas. Essa questão do perfil. Se a gente for olhar bem e fazer essa análise crítica do que é... Eu estou usando o exemplo do Instagram, mas tem outras redes, né? Mas se a gente for olhar especificamente o Instagram, ele tem uma forma, ele tem uma estrutura de funcionar. A questão do perfil, do seguidor, tem as métricas, e aí os estatísticos, Odair, um beijo pra você, né? Os estatísticos, eles vão falar até de uma forma mais apropriada, que tem intencionalidades clássicas e claras. Até da gente pensar, a Silvana falou antes, sem ser essa última fala anterior, sobre a gente também segue bons profissionais, que são influencers, que têm 1 milhão de seguidores, por exemplo. E o que diferencia a gente aqui na roda falar sobre, ou categorizar um bom profissional de um profissional que não seja tão coerente? Não vou nem utilizar outro tipo de palavra. É a forma e como ele vem expor aqueles conteúdos. Então, esses profissionais influencers, vamos dizer, consistentes, os quais a gente segue, na maioria das falas que eles têm, eles citam pelo menos 2 estudos científicos, né? Eles citam pelo menos a base de dados a qual ele consultou aquilo que ele está relatando, ele cita o autor, e isso torna aquele conteúdo, essa produção de conteúdo dele, algo com autoridade. A gente olha e fala, nossa, essa pessoa sabe o que ela está falando. Inclusive, porque ela tem essa opinião, essa concepção dessa problemática. E se eu for citar, ou se eu for, muitas vezes, buscar esse artigo que ele mencionou, eu tenho acesso a esse conteúdo. E eu também posso ter a minha crítica. Então, a gente vê que se torna um conhecimento também democrático diante do que está sendo construído ali. Diferentemente, se eu começar a falar sobre ansiedade de uma forma arbitrária e trazer, né, algumas nomenclaturas e não sustentá-las cientificamente. Quem disse isso? E hoje a gente tem, por exemplo, as IAs, que formam conteúdos, e até a Macris, a Cris, né, a Cris Simões, ela, professora da PUC São Paulo, no semestre passado ela deu uma disciplina de... como se fosse metodologia da pesquisa para os alunos do curso de psicologia. E o trabalho deles era a promoção de artigo científico. Só que a gente vai construindo isso ao longo dos semestres. Eu acredito que são os 3 semestres, 2 ou 3. E ela até falou, eu sei que vocês vão usar o chat. Então, eu não quero que vocês me tragam para avaliação a resposta do chat, mas o que vocês perguntaram. O comando que vocês deram. Então, me traga esse comando. E é isso que eu vou avaliar. Porque a gente também não tem como dizer que isso não vai ser utilizado. Que é interessante isso, porque qual foi a sua pergunta? Exato. Porque aí a resposta, as pessoas... Está lá registrado em quem montou a programação. Mas o que vai diferenciar é o que você... A sua relação com a técnica, com a tecnologia. O que você pergunta, o que você quer saber, como que ferramentas você usa. Até porque tem um exercício também, que foi o quê? Você pedir para os alunos, você dá um tema para os alunos, e você pede para eles mandarem um comando para o chat de investigar ou trazer 10 artigos científicos com aquele tema. O chat deu os 10 artigos. Então agora vamos pesquisar esses 10 artigos. 8 deles não existiam.
Olha lá. Mas o chat deu editora, autor, número de páginas, até a revista. Só que ele não existe, porque também é uma combinação estatística. E se a gente não tem essa reflexão crítica, a gente passa a acreditar tudo que está na rede social ou nesses conteúdos, da onde foi tirado? Tem que ter um porquê. Existe alguém antes da gente. Existe alguém que falou sobre ansiedade antes de nós, especialistas em ansiedade. Quem são essas pessoas? Quem são esses teóricos? O que foi falado? Porque o conhecimento a gente sabe que ele é acumulativo. E ele vai se transformando. Se a gente pega a ciência como um todo, para que ela não se torne um dogma, a questão é que ela pode ser falha. Ah, não, a ciência não pode falhar, ela pode. E é isso que vai aperfeiçoá-la. A partir do momento que a gente olha para ela como algo imutável, algo fixo, aí a gente entra numa problemática muito maior. E isso está inserido também naquilo que é introduzido na rede social. A gente não verifica. E aí, eu mencionando o que eu estava trazendo na minha fala, o Instagram ele tem uma estrutura que é para lidar com o indivíduo padronizado. Sim. É aquele que não sustenta ver um vídeo de 2 minutos, porque cansa. Eu quero ver o Reels, que é 15 segundos, naquele rolo infinito. De repente eu vi cachorro, eu tô lá em praias do Nordeste. Nossa, como que eu cheguei aqui? Nem sei. Porque existe uma desconexão, embora a gente esteja conectado, do nosso desejo e daquilo que a gente consome. E essa Nossa, coisa isso é importantíssimo. Pegou. Isso é importantíssimo, porque eu acho que isso tem a ver com a relação dos sujeitos, dos indivíduos com a rede. E aí, se a gente é psicólogo e está usando a rede, acho que a gente precisa ter uma certa atenção a isso, porque a gente não está dando conta nem do que a gente está buscando. Ou, sabe quando você falou, a pergunta que se faz para o chat é mais ou menos isso. O que eu venho buscar aqui? Né? E aí, porque aí eu nem sei mais aonde está esse desejo. E acho que isso tem a ver com questões também que o próprio Adorno dizia da impossibilidade dos indivíduos, né? Do processo de massificação de sujeitos, que vários outros autores falaram sobre isso, mas ele fala especificamente disso também na relação com a técnica, e o Marcuse também com a tecnologia. Exato. Né? Porque é isso que você está falando. O Instagram, ele é produzido, por exemplo, né? O Instagram é um exemplo, para um determinado público que a gente está. E a gente foi vendo isso acontecer. Sim, isso não começou com as redes sociais. Não. Lá, quando era a TV e os programas infantis, que a gente, como psicólogo, falava, a gente tem que dar um tempo, porque as crianças estão ficando a manhã inteira na TV, nos programas infantis. Eu estava começando a minha atividade profissional e eu tinha essas preocupações. Hoje a preocupação é com a tela. Claro que não é a mesma coisa e os impactos e males disso são diferentes, mas veja que a gente está falando de atividades que não são produzidas com mediações humanas. Sim. A ferramenta é um objeto, no caso, é o computador, é o celular, é o programa que está lá, é a TV, enfim. E a mediação humana como elemento de desenvolvimento humano, de subjetividade, de desenvolvimento. Quer dizer, não é à toa que a gente está ficando, a humanidade está ficando mais medíocre, posso dizer assim, né? Porque a gente vai pensando menos sobre o que vivemos e se interessando menos. Exato. E é um medíocre no sentido da pseudo-formação. Isso. A gente tem hoje uma formação, seja, eu menciono novamente, a nível superior ou a nível básico, que ela é unilateral, ela é apenas objetiva. Você precisa saber matemática, você precisa saber o português, você precisa tirar nota, você precisa passar de ano. Para quê? Precisa refletir. Para quê? Né? Para que serve? Quanto a gente não escuta isso nas escolas? Nossa, mas por que eu vou usar matemática? Por que eu tenho que saber Bhaskara? Né? Nunca mais eu vou usar isso na vida. E fica por isso mesmo. Não aprofunda esse debate. Você não fala, olha, você vai usar por conta disso, daquilo, isso faz parte do conhecimento, para outro tipo, para que o seu raciocínio lógico se desenvolva, o processo de desenvolvimento humano, que a psicologia muito se compromete em trabalhar,
isso está dialogado e está permeado nessas concepções formativas. E isso se esvazia. Então, Sim. volta na nossa primeira fala, que é essa nossa não responsabilidade também crítica diante dos conteúdos que são passados. Que eles são passados por eles mesmos. E não é fazendo uma crítica ao professor em si, porque o professor também está inserido numa lógica que muitas vezes é dar conta de uma sala de aula com 60 alunos, ganhando um salário que não é compatível. Sim. E aí a gente vai, né, o problema só vai, de certa forma, aumentando. E essa questão que você mencionou, né, Silvana, do indivíduo medíocre, talvez a gente possa falar, né, da pseudo-formação. Isso. O próprio Marx, ele já, no texto Capital, ele tem algumas passagens que ele fala da relação do homem com a ferramenta, enquanto a ferramenta sendo uma extensão do seu corpo. Qual é essa ferramenta hoje? O celular. Se a gente sai sem o celular de casa, a gente fala, gente, parece que eu tô pelado. Meu Deus, tá faltando alguma coisa, a gente fica ansioso. E aí entra os embates que nós, psicólogos, podemos trabalhar também. O quanto de transtornos mentais hoje não são produções sociais. TDAH. Né? Hoje todo mundo quase que tem. Se a gente for olhar os critérios, fala, nossa, acho que eu tenho. Mas o que você come? Como que você dorme? Você faz atividade física? Você lê? Como que são os seus hábitos de vida? Qual é a sua relação com o trabalho? Quantas horas você precisa trabalhar? Quantos ônibus você pega para chegar no seu trabalho? Mesma questão da ansiedade, né? Exato. Que hoje a ansiedade é o mal do nosso tempo, né? O Sim. século passado era depressão, hoje... E ela é uma produção do próprio modo de produção do capitalismo, do nosso cotidiano, né? Isso mesmo. E aí, entender sobre a rede, então assim, eu vou começar, vou criar um perfil Daiane psicóloga. Vou criar esse perfil, só vou fazer postagens, vou ser uma influencer de produção de conteúdo. Antes do meu conteúdo, porque dá muito trabalho, se você for fazer as coisas de forma coerente, sustentadas, qualquer texto que você for escrever, são algumas horinhas ali que vai de estudo, para você poder sentar, escrever e falar, nossa, é assim que eu vou colocar, como que vai ser a entonação da minha voz, como que vai ser o meu vídeo, né? Então, é uma questão ali que envolve um investimento libidinal quase muito significativo. E não é algo imediatista. Então, esse é um ponto da responsabilidade, da forma em que eu vou me entregar para a produção desse conteúdo. Uma outra questão é, nossa, mas esse meu conteúdo no Instagram não vai vender. Então, de novo, qual é a minha implicação nessa sociedade de consumo? Se eu sei que o Instagram ele funciona dessa maneira, ele trava os meus vídeos em 30 segundos, eu preciso tornar minha fala muito clara e objetiva também. E muitas vezes eu não vou atingir muita gente mesmo. Mas quem eu atingir vão ser pessoas que de fato vão estar interessadas pelo meu conteúdo. E não vão apenas encaminhar para onde eu nem sei que vai chegar. Né? Exato. E aí entra também a concepção da gente pensar a tecnologia também como ideologia, ela é ideológica. E nós fazemos parte disso. Nós não somos, enquanto psicólogos, seres que passam ilesos de estarem também reproduzindo a ideologia, hora ou outra, de conformidade, de exclusão. E se a gente não está atento, que é a música, né, esteja atento e forte, a gente está ali apenas, de certa forma, fazendo parte do processo de manutenção de algo que a gente, até mesmo na rede social, diz que a gente quer combater. E esse talvez seja o tiro no pé. Eu ia comentar né, quando você trouxe uma coisa do imutável, né? Eu acho que a formação em si, do jeito que a educação acabou vindo, tem um ponto que parece que para. Então, tipo assim, me formei, então agora eu tô pronta. Então, tipo assim, acho que a imutabilidade dificulta também o erro, que dificulta a minha implicação na construção da ciência, né? Então, e aí pensando, Brasil, enquanto um país escravocrata, que, tipo assim, teve uma ditadura, então, assim, parece que é um povo com medo de erro. E aí a rede social vem e marca isso muito bem, tipo assim, o cancelamento, o fenômeno do cancelamento, que é, olha, essa pessoa que fez isso, errou. Então, tipo assim, tem uma relação com a construção, com o aprendizado, porque aprendizar é você se sentir seguro de errar, porque não vai ter como você aprender se você não errar. Né? Então, que descompasso que é esse de que eu não posso ter o erro? E se eu falo que não tenho erro, então não vou aprender. Eu não existo. Que isso, né? Exato. E eu acho interessante o que você tem falado, e toda vez que você menciona uma fala, me vem isso para mencionar, que é o quê? A gente muitas vezes se relaciona única e exclusivamente com a tecnologia, não com o outro em si. Então, não é muito distante a gente se formar e ver que os colegas já começaram a postar consultório, postar com a agenda aberta. Começa a se gerar em nós uma ansiedade que também é uma produção. Às vezes a gente não está afim de iniciar, a gente quer, eu preciso ainda ficar mais um ano estudando
fazendo uma pós, um mestrado, ou ainda não sei se eu quero ir para a clínica, ou não sei se eu quero trabalhar numa instituição, mas está todo mundo, dos 30 colegas de classe, 28 estão publicando que eles já estão atuando. E às vezes eles não estão, mas eles estão publicando. Gera-se uma necessidade, eu também, Esther, senão eu estou atrás, eu estou perdendo. E o que eu estou perdendo? Que entra nessa concepção de eu não refletir sobre o que eu sou e o que faz parte da minha construção. Também entra no outro aspecto de identidade, da minha construção identitária, da psicóloga ou do psicólogo que eu quero me tornar. Porque eu estou mediada por aquilo que o outro é. Por aquilo que o outro diz que é. Porque na rede social também tem isso. Você posta e publica aquilo que você quer, aquilo que é bom. Aquilo que também, na maioria das vezes, é para dizer que você está numa condição favorável. Você não posta quando você está triste, ou quando você está mal, ou quando você foi demitido. É uma questão muito diferente, né? Acho que tem um negócio que você pegou duas questões que eu queria destacar aqui para a gente falar um pouco mais, que é essa final agora, que é da identidade, de como a gente então se reconhece e como o outro nos faz nos reconhecermos, e uma fala anterior sua que você fala de que a nossa relação aí com a tecnologia é uma relação ideológica, a presença desse elemento da ideologia. E eu acho que isso é importante da gente pensar nessa relação com a rede, que são dois elementos. O primeiro é a regulamentação das redes, porque há tanta resistência em regulamentar. Como é que o X, que antes era um outro nome de rede, porque eu quero dizer assim, a gente está falando do Instagram como exemplo, mas ele não não há uma regulamentação, e aí ficou uma terra de ninguém, ficou uma coisa que eu falo o que eu quiser, e o pior, tudo que eu falo tem o poder de verdade, que é o que você está pesquisando como fake news. Esse, para mim, é um caminho de assento muito confortável para a sustentação da ideologia, das redes, inclusive, como ferramenta ideológica na questão da sociedade atual. Não tem como mais, gente, a gente pensar numa nossa relação com o mundo, com o cotidiano, sem tecnologia, dessa forma que ela se dá. Desde a Revolução Industrial, a gente só foi construir. Isso é bom do ponto de vista que você pensar que é desenvolvimento do conhecimento humano. O problema é quando ela é uma ferramenta ideológica. E quando ela é ideológica, como você falou, Daiane, ela também vai produzir um determinado tipo de sujeito. Essa identidade do quem eu sou vai se formar na minha relação com o mundo, porque a gente está partindo aqui de uma concepção de homem que é histórico-social, que não é natureza, que não é efeito Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente está falando de um homem que é construção social. Então, assim, mesmo sabendo que a gente está agora aqui, né, no encerramento da nossa discussão, eu acho que a gente podia com certeza dar uma pincelada, uma amarração nisso, porque eu acho que isso tem muito a ver. Sim, eu acho importante, né, Silvana, você trazer essa questão da regulamentação das redes sociais e a resistência que se tem por conta disso. E quando você menciona nessa produção desses sujeitos, o Marcuse, ele também traz, né, no texto Implicações da Tecnologia Moderna, essa concepção de uma nova produção, da produção de uma nova subjetividade mediada pela tecnologia. Que subjetividade é essa? É essa esvaziada, é essa da superfície, é essa padronizada, é essa que não se diferencia do outro. Então, eu preciso estar, para existir, sendo da mesma forma, sendo a mesma coisa. Esse é um ponto, que é o viés do que a tecnologia usada com esses fins traz pra gente, e a gente olha e não é difícil perceber nas redes sociais o quanto que são repetições. Você pega 10 psicólogos que falam sobre ansiedade, 8 estão falando a mesma coisa, da mesma forma, sem aprofundamento, sem intencionalidade, sem se apropriar do que a psicologia traz de recurso, inclusive. Muitas vezes de uso de técnicas e normativas que somente o psicólogo é habilitado para poder aplicar ou atuar. Então, isso também não é trazido. Em relação à regulamentação das redes sociais e essa problematização da resistência,
Quando a gente pensa no processo de fake news, e no meu trabalho a gente tem desenvolvido um pouco dessa discussão, fake news é um termo americanizado, que passou a se propagar, digamos assim, de forma mais efetiva com a eleição do Donald Trump. A partir daí, se a gente for olhar até no Google Trends, que são as métricas, você começa a perceber que a partir de 2016 teve um boom de pesquisas com o termo fake news. Antes de 2016 não tinha. Tinha lá uma pesquisa, depois de 2016 cresceu muito. 2020 em diante foi o pico, porque teve a pandemia. Só que aí a gente precisa entender. Então, se fake news é um termo americanizado, do que a gente está falando? E aí entra na concepção da psicologia do boato. Boato, mentira, fake news não são temas recentes, não são atuais da nossa época, sempre existiram. Inclusive com viés ideológico. E a questão é, se sempre existiram, por que hoje a gente luta para definir o que é fake news ou não é? Quando a gente vai na definição de fake news, a gente entende que é aquela informação, o boato especificamente, é a informação passada hora ou outra de boca em boca, que vai se dissipando, e é que a partir do momento que ele sai do ponto de origem, que é a informação, digamos assim, verdadeira, ou seja, estamos aqui no Café Dialógico falando sobre informação em psicologia. Isso é uma informação verdadeira. A partir daqui, o que sai daqui vai ganhando outras conotações, porque a gente conta a partir dos nossos interesses também. Então, se a gente tiver desatento a isso, isso vai se transformando e vai ganhando aquele famoso telefone sem fio. Né? E esse telefone sem fio é o que faz com que a gente fique preso no interior efetivo daquelas concepções. Né? A gente tá acabando. Eu ia falar, eu acho que, nossa, a gente ficaria aqui muitas horas falando sobre isso, que é um tema muito atual, né? Sim. Mas acho que nosso tempo está acabando. Eu queria trazer, se quem quer finalizar sua fala também, acho que eu né, Daiane? amarro com isso que eu estava... Só uma sugestão para o leitor, para o nosso ouvinte aqui, né? De leituras, que eu acho que nessa discussão, que quando a gente fala de ideologia ficou um termo tão mal usado e banalizado ultimamente. E o Adorno, ele tem uma discussão de ideologia que vem também de uma discussão do Marx, né, sobre o mascaramento da realidade, e no caso do Adorno vai falar sobre a justificação, né, que ela vai além. Então, acho que essas questões elas podem trazer também uma ferramenta para a gente estudar esses temas. E eu queria te agradecer demais, né, Daiane, de você vir trazer essas coisas. A gente ficaria aqui horas a tarde inteira falando, mas te agradecer. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Eu ficaria aqui, a gente mencionou já na reunião, já foi longa, né? A gente ficaria aqui falando desse tema porque é inesgotável, é urgente falar e mencionar. Adorno, Marcuse, o Leon, que é o, vamos dizer assim, hoje contemporâneo, né? O Leon Kroschik, professor da USP, que tem muitos textos sobre informação, sobre indivíduo, cultura, sobre a questão do preconceito. O Odair Sass, que é o meu orientador estatístico e psicólogo social, ele tem muitos textos que falam sobre a profissão, a psicologia enquanto profissão e os aspectos formativos. Então, são textos clássicos também, como Marx, o Postman, o Allport, que falam sobre a psicologia do boato. Então, trazer essa concepção que, a partir desse movimento todo, a gente também vai formando os nossos conteúdos que precisam ser problematizados. Né? Eu agradeço imensamente o convite. A gente que agradece. Acho que, né, dizer mais uma vez, agradecer todo mundo que está presente, agradecer sua vinda. A gente tem que ir para Taubaté, o produto de lá. Agradecer as colocações também da Silvana. Acho que fechamos bem essa roda. Quem não pôde vir e está assistindo online, venha. No mês que vem, não. Em outubro, né? Acompanha nossas redes sociais. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom sábado.